Olá, meu nome é Poliana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Health Kit e também sobre o aplicativo Health nativo da Apple, a relação entre eles e o que eles representam, tanto para desenvolvedores quanto para os usuários. Bom, o Health Kit é uma espécie de repositório centralizador de dados de saúde. Então, ele é usado para acessar e compartilhar dados de saúde. Enquanto ele também garante a privacidade do usuário para esses dados que são tão sensíveis, né? Então, ele acaba funcionando como um framework que hospeda dados de saúde e, consequentemente, é um framework que hospeda aplicativos de saúde. E mais para frente vocês vão entender um pouco mais como que isso funciona e a relação disso com o aplicativo Health. Bom, o aplicativo Health é um aplicativo nativo do ecossistema Apple e ele recebe dados de diferentes fontes, de diferentes origens, como dados do iPhone, né, dados de sensores de wearables, como o Apple Watch, dados de aparelhos médicos compatíveis com o aplicativo Health e dados de aplicativos que usam o Health Kit. Então, a função do aplicativo Health é fazer a união de dados de diferentes aplicativos de saúde em um só. É como um centralizador de dados de vários aplicativos de saúde. Enquanto o Health Kit funciona como a conexão entre esses aplicativos. É o caminho que os aplicativos percorrem para chegar no aplicativo Health. Aplicativo de terceiros para chegar nesse aplicativo que é nativo da Apple. Então, no final das contas, o aplicativo Health visa o usuário e o Health Kit visa o desenvolvedor. Então, o Health reúne informações de várias fontes em um só lugar, facilitando, então, o acesso do usuário a todos os seus dados de saúde oriundos de diversas fontes. E o Health Kit é uma estrutura de desenvolvedor por trás disso, né, que permite que os aplicativos funcionem com o aplicativo Health e entre si, já que eles podem tanto ler os dados que já estão lá no aplicativo Health, oriundos dessas fontes já citadas, quanto inserir dados lá para que outros aplicativos possam também acessar. Então, todos os aplicativos que usam o Health Kit, então, estão tendo seus dados, né, inseridos no aplicativo Health, ou então lendo dados do aplicativo Health, ou seja, que eles são compatíveis, né, com o aplicativo Health, eles podem ter esse selo Works with Apple Health para mostrar que ele entrou nessa rede de compartilhamento de dados de saúde, colaborando, né, para essa rede através das suas funcionalidades específicas, para que eles foram criados, né? Então, para que essa integralização funcione, algumas funcionalidades já se fazem disponíveis para o desenvolvedor através do Health Kit. E uma funcionalidade muito importante que o Health Kit disponibiliza são os tipos de dados importantes para o domínio de saúde, que podem ser lidos ou inseridos através do Health Kit. Então, alguns tipos de dados aqui mostrados são dados de sinais vitais, como, por exemplo, taxa de batimento cardíaco, temperatura, saturação de oxigênio, pressão sanguínea, enfim, tem muitos outros dados que não estão aqui citados, alguns dados mais simples, como data de nascimento, tipo sanguíneo, coisas assim que já estão previstas pelo Health Kit e podem ser ou lidas ou inseridas através desses tipos aqui. E vou mostrar mais para frente um exemplo de código de leitura e inserção desses dados. Mas como os dados de saúde são muito sensíveis, uma grande preocupação do Health Kit é a privacidade do usuário. Então, o Health Kit tem uma forma de garantir que o usuário saiba tudo que está sendo lido e inserido por aplicativos que usam esse framework. E aí, então, o desenvolvedor
precisa deixar bem claro cada tipo de dado que seu aplicativo vai ter acesso e só terá acesso àqueles que o usuário permitir. O usuário tem que permitir cada um deles. Então, esse aqui é um exemplo de código de discriminação, né? De quais tipos de dados são interessantes para um determinado aplicativo que está sendo desenvolvido. Então, esse aplicativo vai interagir com dados de nascimento, tipo sanguíneo, sexo biológico, índice de massa corporal, altura e assim por diante. E para pedir a permissão para cada um desses dados, o desenvolvedor precisa deixar bem claro para quais dados ele quer ter acesso para ler e quais dados ele quer ter acesso para escrever, ou seja, inserir informações no Health Kit. Então, aqui são exemplos de código. Aqui o desenvolvedor quer poder escrever informações sobre índice de massa corporal, atividade, energia, né, gasto na atividade e tipo de atividade realizada. Ele quer poder ler esses outros tipos de dados aqui, data de nascimento, tipo sanguíneo, assim por diante. Então, aqui o desenvolvedor apenas está elencando quais dados seu aplicativo vai ter acesso de leitura e quais dados vai poder inserir. E, por fim, finalmente, ele requisita a autorização do usuário para que esses dados possam ser lidos e inseridos. Além disso, é preciso dizer para que o aplicativo precisa ler ou escrever os dados de saúde. E isso é uma exigência que o Health Kit tem. O desenvolvedor precisa descrever para o usuário para que ele está pedindo acesso a cada um dos tipos de dados. E o Xcode tem uma forma de fazer isso que é bem simples. Basicamente, o desenvolvedor precisa acessar o arquivo info.plist e adicionar duas chaves de privacidade. Uma que chama Health Update User Description, que é a descrição do porquê ele quer escrever dados de saúde, por isso é update. E a outra é Health Share User Description, é a descrição de porquê, para que o desenvolvedor quer ler os tipos de dados que ele está pedindo permissão para ler pelo seu aplicativo. E uma coisa importante para ressaltar é que se esse passo não for feito, o aplicativo vai travar ao tentar a permissão do usuário para acessar os seus dados. E então aqui embaixo tem uma figura do passo a passo disso, acessa o info.plist, clica no maisinho para adicionar uma nova propriedade e aí busca pelas duas propriedades de privacidade de dados de saúde, share e update. E aí aqui do lado, no velo de cada uma dessas, é só adicionar a sua frase explicando para o usuário, né, por que você quer acessar, para que você quer acessar os seus dados. E aí, para o usuário, isso aparece da seguinte forma, na janela de permissão, onde ele vai permitir cada uma dos tipos de dados que o aplicativo pede autorização para acessar através do Health Kit, por isso essa página do aplicativo Health, porque essa permissão é dada dentro do próprio aplicativo Health, já que o Health é o centralizador, como eu já disse, de todos os aplicativos que usam o Health Kit. Então, lá dentro, o usuário pode permitir cada um dos tipos de dados que o aplicativo pede permissão. E aí, aqui embaixo, onde tem esse retângulo, onde está assinalado esse retângulo em vermelho, é onde essa descrição do para que o desenvolvedor quer acessar esses dados vai aparecer. Então, o Health Update é para inserção, então aparece logo após o bloco de dados permitidos para serem inseridos pelo aplicativo. E aí a frase inserida foi essa aqui: We use your health information to track. E depois do bloco de leitura, vai aparecer a frase inserida no Health Share User Description. Feito isso, vamos passar rapidamente, então, por exemplos
de códigos de leitura e inserção de dados de saúde através do HealthKit. Aqui é um exemplo de código de leitura de dados. É como uma espécie de query em um banco de dados. Você está acessando um banco de dados para pegar as informações que te interessam naquele momento. Então, algumas informações precisam ser dadas. Primeiro, você precisa dizer o tipo de dado que você está querendo buscar. Então, aqui nessa linha de sample query, é onde você vai passar as informações para que a query seja executada. Então, o sample type é o tipo de dado que você vai passar. Predicate são algumas informações aqui em cima descritas de data, né? Qual o intervalo temporal que você quer acessar. Limit são a quantidade de dados que você quer puxar, por exemplo, quantidade de linhas do banco, né, que você quer puxar. Então, aqui ele colocou, aqui nesse exemplo tem limit igual a 1, então eu vou puxar só uma observação do tipo de dado que eu quero. E aqui depois source descriptors é a forma como esses dados vão ser ordenados. Como aqui só tem um, isso não tem tanta importância, mas é bom deixar bem claro aqui que é possível ordenar os dados, por exemplo, em ordem decrescente de data. Enfim, é como está aqui, né? E aí, depois apenas depois apenas a execução da query de busca. E aí, esse HK Health Store é muito importante, ele é realmente o executor. E ele é necessário tanto para a leitura quanto para a inserção de dados. É onde os dados estão. Onde os dados estão, realmente. Bom, e aí agora um exemplo de inserção de dados. É um pouco mais simples do que a leitura, mas basicamente os mesmos parâmetros precisam ser passados. Eu preciso passar o tipo de dado que eu estou inserindo, preciso passar qual é o valor do dado, né? Aqui no HK Quantity é muito importante que esse padrão seja seguido. Esse quantity precisa ter esse tipo HK Quantity como parâmetro. Então, no HK Quantity duas informações são passadas, só a unidade do dado que você está inserindo e o valor dele. E aí no quantity você passa o SHK quantity contendo o valor e a data, né, da inserção ou a data da observação, por exemplo. Bom, e depois disso você apenas salva a sua observação no HealthKit. É bem simples mesmo. Bom, aqui alguns benefícios da utilização do HealthKit, principalmente para o desenvolvedor. Como o desenvolvedor está usando um framework, muitas coisas já são disponibilizadas, muitas funcionalidades, né? Como os tipos de dados que o HealthKit disponibiliza, como foi citado, essa parte de permissão e privacidade, que é muito importante. A leitura e inserção, que podem ser feitas de forma simples, o banco, né, dizendo assim, já está estruturado para receber aqueles tipos de dados, o framework já está preparado para receber aqueles dados e trabalhar com eles. E o vínculo com outros aplicativos que usam também o HealthKit também é muito importante para criar essa rede colaborativa. E alguns exemplos de uso do HealthKit. Esses aplicativos usam o HealthKit e através do App Health eles centralizam as suas informações. Então, eles usam dados do HealthKit ou eles inserem dados no HealthKit, né? E, consequentemente, claro, no aplicativo Health. Então, aqui tem dados, tem aplicativos de corrida, tem aplicativos para beber água, ajudar a beber água, por exemplo, aplicativos de monitoramento de pressão sanguínea, aplicativo de controle de sono, alguns exemplos aqui apenas para ilustrar
a diversidade de aplicativos que já abraçam os benefícios, né, que o Health Kit traz juntamente com o aplicativo Health. Então, assim, tem muitos outros, né? Aqui eu mostrei alguns, então tem muitos outros que usam e que vem tudo que o Health Kit pode trazer de bom, tanto para os desenvolvedores quanto para os usuários. Por hoje é isso. Obrigada.